Então, como a gente tem uma ideia do nobre, por exemplo, da força de um faraó, basta a gente imaginar, né, que num quadrado de proporções mais ou menos de 100 metros de lado, né, empilhavam-se milhões de pedras, uma tecnologia sofisticadíssima, para se fazer uma pirâmide. E essa pirâmide era o túmulo de uma pessoa, que era um faraó. Então eram milhões de pedras, milhares de dias de serviço de milhares de pessoas para fazer simplesmente a tumba de um faraó. Quer dizer, então aí há um investimento imenso, né, de energia, de pessoas, de trabalho, em função daquele senhor ali. Bom, e também uma coisa que vai ficando necessária à medida que vai juntar a gente é o controle da produção, ok? Então é necessário controlar a produção, né? Nós vamos falar disso agora em seguida. Aqui uma linha do tempo para nos dar uma ideia do início, né, da agricultura e pecuária, mais ou menos 11 mil anos antes de Cristo, até a formação, né, do primeiro faraó. Olha aqui, ó, 4 mil anos antes de Cristo, é onde começa a formação do Egito, e 3.100, 3.200 anos antes de Cristo é onde começa realmente o Egito como um estado estabelecido, com o faraó e etc. E tal. E a Babilônia, mais ou menos, é, contemporânea do Egito. A Babilônia era ali, naquela região Tigre-Eufrates. Enquanto que o Egito teve uma cultura mais unificada, uma vez que o Estado durou milhares de anos sem haver grandes trocas, né, entre eles, de povos, vamos dizer assim, na Babilônia se sucederam ali caldeus, se sucederam ali sumérios, né, povos diferentes, assírios, né? Cada época teve um povo ali diferente na Babilônia. Mas isso vai ser assunto mais para frente do nosso curso. Então, vamos falar dessas características desses primeiros impérios. E, novamente, vamos ressaltar, nós estamos falando de impérios do Neolítico, né? Então, Neolítico quer dizer a nova idade da pedra. Então, proximidade dos grandes rios. Por quê? Né? Porque precisava, né, de terra mole para plantar, porque os instrumentos de plantar eram todos de pedra, não tinha metal, tá? Desenvolvimento da escrita, centralização do poder primeiro, né? Bom, e aí a gente já falou disso também. Então o poder estava centralizado num grupo de nobres, na figura do faraó, e garantido, né, pelos sacerdotes, garantido pelo exército, né, pelos militares, né? E que é até hoje, né, uma maneira de estruturar o poder no Estado, né? E aí vem as tecnologias que eles tiveram que criar. Olha, a escrita, sistemas de numeração e calendário. Então vamos falar um pouquinho disso, né? A escrita e os sistemas de numeração, eles logo se fizeram necessários em todas essas sociedades dos grandes impérios, tá? E aqui nas Américas nós vamos ver isso também nos maias, nós vamos ver isso nos incas, nos astecas, né? A necessidade de controlar as quantidades. Por quê? Né? Enquanto as sociedades de caçadores-coletores e, né, mais uma vez, por exemplo, os nossos indígenas, até a chegada dos portugueses, eles não lidavam com quantidades para mais que 5, não era necessário, né, contar grandes quantidades. Essa necessidade fica evidente nesses grandes impérios. Você tem que controlar quanto que está produzindo, qual é o tamanho da população, em quais as regiões está produzindo, como é que nós vamos organizar essa produção, porque senão a gente tem, no Egito chegou até 1 milhão de pessoas, imagina 1 milhão de pessoas passando fome, né? Era o colapso total do sistema. Então, a escrita e os sistemas de numeração, a matemática, elas nascem, elas surgem, em primeiro lugar, né, em função do controle burocrático da riqueza do Estado. Tá? O calendário passa a ser importantíssimo, nós vamos voltar a falar dele, né, na próxima aula aí para frente. Por que o calendário é tão importante? Porque, imagina, o Rio tinha, né, especialmente o Rio Nilo, tomando ele como exemplo, ele tinha a época certinha dele crescer, a época certinha dele vazar. Então, os sacerdotes, né, no caso eram os sacerdotes que ficavam encarregados de fazer o calendário, eles tinham que descobrir isso. Porque se, por exemplo, o pessoal, né, plantasse
e deixasse lá as plantações no momento do rio crescer, ele ia simplesmente acabar com todas as plantações, né? Então eles tinham que saber exatamente em que época que deveria plantar, em que época que deveria recolher, né, a plantação, tá? E aí, essas épocas elas eram determinadas pelo calendário, e esse calendário ele foi encontrado, quer dizer, todos os povos, todos, sem exceção, tá? Aí nós estamos falando de indianos, de chineses, de maias, incas, astecas, nós estamos falando de egípcios, de babilônios, todos eles encontraram a resposta para a formulação do calendário nos movimentos celestes, especialmente do Sol em relação às estrelas. Então, é o movimento do Sol nas constelações, né, que vai gerar esse calendário. Nós vamos falar disso mais para frente no nosso curso, tá? E, né, também isso vai ser acompanhado, né? Imagina um estado como o Egito, tinha 1 milhão de pessoas, em que você tem muita gente que não está trabalhando na agricultura, você tem uma classe de artesãos muito grandes. Então, no Egito, por exemplo, essa numeração e calendário e sistemas de escrita, né, eles eram desenvolvidos pelos escribas. E os escribas, inclusive, eles começam a sofisticar a escrita e sofisticar o sistema de numeração e sofisticar o calendário bastante, né? Então, eles começam representando as riquezas do faraó com as escritas, depois passam a representar as histórias do faraó, depois as histórias das pessoas. Então, aí a gente vai vendo como é que as escritas vão se sofisticando, os sistemas vão ficando cada vez mais sofisticados, né? Também, então, os artesãos, né, que vão ficar liberados da agricultura e pecuária, eles vão desenvolver várias tecnologias, por exemplo, as das construções civis. Então, não só a construção de casas, mas também a construção de templos, né, de complexos do governo, tá? E também das pirâmides, no caso lá do Egito, né? Daqueles grandes monumentos que queriam significar exatamente a riqueza, né, daquele povo. Se vocês se lembram da aula anterior, onde a gente falou, por exemplo, da história de Gilgamesh, a gente mostrou aquela foto lá do museu, onde a gente tem uma representação enorme, né, do Gilgamesh, e isso colocado no palácio de um rei lá na Babilônia. Daí dá para a gente ter uma ideia de como que o pessoal se esmerava nessas construções. E nós vamos ver, ainda nesta aula, na segunda parte dela, nós vamos fazer uma visita ao Museu do Louvre para a gente ver com mais detalhes essas tecnologias que eles foram desenvolvendo. Bom, tudo isso era feito, né, as construções civis e as coisas, as casas e o que o pessoal tinha que fazer, as estátuas, tudo era feito com tecnologias baseadas na pedra, tá? Mas o pessoal também começou a experimentar, fazer experimentos, né? Aí o pessoal que eu estou falando é determinados grupos de artesãos. Então tinha aqueles que produziam, por exemplo, a cerâmica, que eram os vasos, né? Que inclusive foi uma coisa que foi disseminada aqui no Brasil. Isso não precisava de grandes impérios, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui no Brasil a cerâmica marajoara, lá na ilha de Marajó também, que era dos indígenas, bem antes dos portugueses chegarem aqui, né? E era maravilhosa. Mas o pessoal no Egito, nesses lugares onde eles podiam experimentar muito e ficar muito tempo, né, e muita gente junto e desenvolver técnicas, eles acabaram chegando no vidro, tá? E uma tecnologia extremamente sofisticada do vidro. A gente vê, né, em museus vidrinhos de perfume, por exemplo, pequenininhos, de 5.000 anos atrás, né? Coisas desse tipo. E depois eles foram chegando nos metais. Chegaram no cobre, tá? E do cobre chegaram também no ouro, tá? Então, por que os metais exerciam uma fascinação enorme? Porque brilhavam. Então, o ouro, por exemplo, ele é retirado praticamente puro, né, do solo, né, e já brilhando. Então, o ouro é uma coisa assim universal. Todos os povos que encontraram ouro deram valor enorme ao ouro. E o ouro e prata também, que está próxima do ouro, né? Mas o cobre, por exemplo, e isso é uma história muito interessante, o cobre, ele, quando se tira da terra, né, ele é uma pedra suja, aí se limpa, bota fogo, né, funde, etc., e sai uma pedra brilhante. Né? Então, havia aí uma característica um pouco mística também, que nós vamos falar dela mais adiante, que é
essa característica assim de pensar que eles estavam mexendo em alguma coisa dos deuses, né? Um lugar dos deuses, né? Daí a ideia da alquimia, tá? Então, era mais ou menos assim, olha, os deuses estariam trabalhando na terra, no interior da terra, né, debaixo do solo, e eles estariam transformando os metais ali todos em ouro, lentamente. Então, quando um sujeito pegava uma pedra suja, né, limpava, lavava, fundia, etc., virava o cobre, que também é brilhante, havia uma associação disso com o trabalho dos deuses debaixo da terra. Então era como se o artesão ele tivesse interferindo no trabalho dos deuses. Daí ele tinha que ter muito respeito pela terra onde ele estava mexendo. E daí vai surgir, né, começa a surgir essa ideia da alquimia, né, que é o experimento com coisas da terra, sempre ligada a essa versão mais espiritualista, né, dessa atividade. Tá? O cobre, ele puro, ele não é ele é muito maleável, vamos dizer assim, não dá para fazer uma ferramenta ou alguma coisa mais útil com ele, então logo eles descobriram ligas. Por exemplo, o cobre com estanho, e isso deu o bronze, que é mais duro. E tem alguns autores, por exemplo, que falam então da idade do bronze, na hora que a tecnologia do bronze começa a se disseminar. E chega lá na Inglaterra e tal. Mas o bronze, né, apesar de ter criado várias outras possibilidades, e nós vamos ver algumas lá quando a gente visitar lá o museu que a gente vai mostrar, ele não realmente ele não provocou uma grande mudança, né? Ele provocou um aumento de bens disponíveis para os mais ricos, tá? Então agora eles vão fazer uma série de objetos que vão servir para as classes mais ricas, e é em função disso que esses objetos são criados, né? Mas ele não provoca uma mudança social significativa naquelas sociedades do jeito que elas já estavam estruturadas. Tá? Então o bronze ele abre várias possibilidades, mas ele não vai provocar uma mudança social de um caráter revolucionário. O que nós vamos ver que muda com o ferro. Mas o ferro é tema para uma aula mais para frente. Tá? Por quê que nós vamos ter que falar do ferro como revolucionário? Porque nós vamos ver que o ferro, sim, ele vai bagunçar tudo. Né? Ele vai bagunçar todas aquelas organizações sociais que estavam estabelecidas havia milhares de anos. Mas nós chegaremos lá. O ferro, na verdade, no Egito, por exemplo, sabe-se que ele era conhecido desde 3000 a.C. Mas era chamado, inclusive, de pedra do céu, porque eles conheciam o ferro que caía junto com os meteoritos. E não se interessavam pelo ferro simplesmente porque ele não brilhava. Então não tinha como fazer um enfeite, né? Fazer uma joia com ferro. Então o ferro era meio que abandonado. Bom, aqui nós vamos vendo então aí a gente colocou uma linha do tempo, né? Ainda é interessante que essa linha do tempo aqui é antes de 2017 que eu criei ela. Olha para vocês verem que ali está o crânio do Homo sapiens mais antigo, como se ele tivesse 100 mil anos. Hoje nós temos que puxar isso para 300 mil anos, né? Como eu falei para vocês, em 2017 mais ou menos, descobriu-se que tem 300 mil anos de Homo sapiens. Então isso aqui já aumentou muito. Ali a gente tem nessa mesma linha do tempo o último Homo erectus, né? 100 mil, 110, 20, 30, 140 e poucos mil anos atrás, os últimos Homo erectus, o último Neandertal, 28 mil anos atrás, ali o primeiro faraó, e nessa nossa legenda de linha do tempo aqui, nessa nossa proporcionalidade, essa linha preta ali é o ano 2000, à direita, a última linha preta à direita. Então a gente vê ali, né, que o tempo do Neolítico, né, que vai dessas duas linhas roxas que sobem aqui, ó, né, é um tempo muito pequenininho em relação ao Paleolítico, que é a maior parte, né, do tempo de estadia, né, do Homo sapiens no planeta Terra, tá vendo? Então, o Neolítico ele vai se estabelecer ali, ó, naquele momento ali, a partir de 13 mil anos atrás, né, ou 11 mil anos antes de Cristo, e ele vai findar com o desenvolvimento da tecnologia do ferro, que aí nós vamos sair da idade da pedra, né? E isso vai acontecer
mais ou menos em 1000 anos antes de Cristo. Bom, pessoal, então, na, na nossa aula até aqui, então, hoje a gente viu o quê? Que a gente tem as primeiras experiências, né, com a agricultura e pecuária que aconteceram no Crescente Fértil, que essas tecnologias, né, de domínio da plantação e domínio dos animais e formação de rebanhos, né, elas vão se espalhar naquela época, principalmente no eixo Europa, Ásia, Norte da África. Isso vai levar milhares de anos. Como ainda estávamos na Idade da Pedra, então os lugares privilegiados para a agricultura vão ser as várzeas dos rios, né? As planícies, onde havia terra mole, não tinha jeito de plantar em terra dura. Tá? E os grandes rios, quer dizer, os lugares onde havia grandes rios, foram os lugares privilegiados para a formação dos primeiros grandes impérios, os chamados grandes impérios do Neolítico, que eles se formaram a partir do ajuntamento de milhares de pessoas. Nesses impérios, então, do Neolítico, criaram-se os estados, e aí nós estamos falando do Egito, nós estamos falando da Babilônia, nós estamos falando de dois eixos na Índia, né, onde tinha o rio Ganges e o rio Nilo, e dois rios grandes na China, o Yangtze e o Amarelo, que depois vão ter ali um império unificado. A gente falou que no sul da África não houve civilizações nessa época, porque não tem nenhum animal domesticável, tá? Então não tem como você produzir uma pecuária, né, eficiente. E nas Américas, né, mais tarde um pouco, a gente vai ver surgir os astecas, os maias ali na região do México, e os incas aqui na América do Sul, na região dos Andes. Né? Lá perto do México, domesticou-se o peru, a ave, né? O peru, e a gente chama a civilização dos astecas e dos maias de civilização do milho, que foram povos que conseguiram desenvolver tremendamente a agricultura com milho. Também eles tinham milho e tinha também o cacau, né, que eles usavam muito. Aqui nas Américas, né, além da lhama e alpaca, o pessoal teve em abundância também as batatas. E tanto batata, como cacau, como milho, como mandioca, todas essas plantas vieram da região amazônica, que era uma região imensa aqui nas Américas. Né? Bom, voltando lá para o eixo Europa-Ásia, a gente viu então que nesses grandes impérios formaram-se essas diversas classes, né, que começava pelos nobres, passava pelos sacerdotes, os escribas, os artesãos, os agricultores, os escravos, né? Então, com privilégios para alguns poucos, né? Vamos dizer assim, desprivilégios de vários lá na pirâmide social, né? Na base da pirâmide social. E desde então criou-se então essa tensão, né, entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Surgiu daí a escravidão e a gente viu que falou que a escravidão ela sempre cria uma tensão entre o senhor e o escravo, né? O senhor tem que dominar o escravo pela força e pela ideologia. E isso vale até hoje, nas sociedades muito desiguais, como é o Brasil, por exemplo, tem uma importância enorme aí nesse sentido, né? A polícia e a ideologia, né? Para você justificar por que uns não têm quase nada e outros têm bilhões, né? Então, isso é uma coisa que nos aflige até hoje e nos desafia também. A gente viu que aquelas sociedades lá, né, que começaram a se formar 4.000 anos antes de Cristo, elas criaram necessidades que precisavam ser resolvidas. Então, daí vai surgir a escrita, a matemática e o calendário, né, que são coisas bastante importantes. Não, no início, a escrita e a matemática eram para controlar a riqueza do Estado e o calendário para controlar as atividades práticas, que tinham tudo a ver com a agricultura, época de plantar, de colher, etc., mas também, né, passava a se aplicar aos rituais religiosos, que uma coisa não diferenciava muito da outra. Então, por exemplo, na Babilônia tinha uma época lá de um ritual em que o rei ele tinha que se apresentar e fazer um ritual onde ele garantia
a fertilidade do solo dali para diante. E essa fertilidade dependia do dia certo no calendário. Nós vamos ver que essa questão do dia certo vai estar presente na humanidade durante séculos e séculos e séculos, né? Inclusive essa ligação, assim, né? Essa necessidade de você manter o dia certo em respeito aos deuses, né? E falando de deuses, os artesãos, especialmente no Egito, né, que a gente tomou como exemplo aqui, eles chegaram da cerâmica ao vidro e dos vidros aos metais. Então, os metais desse momento são o cobre, a prata, o ouro e o bronze, que é uma liga de cobre, né, com estanho, por exemplo. E é, os metais eram usados principalmente para enfeite, ou para produzir coisas para os nobres, né, para os ricos, mas também os metais eles eram experimentados como ferramentas lá nas oficinas dos artífices, tá bem? Apesar deles conhecerem o ferro no Egito, por exemplo, havia muito tempo, eles não usaram o ferro como ferramenta durante muito tempo, porque, em princípio, o ferro não tinha interesse por causa de que ele não brilhava, então não tinha como fazer uma joia com ferro, tá? Então, nós vamos parar por aqui, nessa primeira parte da nossa aula. Nós vamos ver mais adiante algumas fotos do museu lá do Louvre de Paris, para a gente ter uma noção, né, visual do que foi essa época, né, do que essa época produziu. Tem coisas bastante interessantes lá. E depois, né, mais adiante no nosso curso, nós vamos passar para ver a revolução causada pelo ferro. Vai ser um momento diferente. Bom, então, né, ressaltando, vamos fechar ressaltando mais uma vez. Nós estamos falando ainda no momento em que é Idade da Pedra, com toda a produção, né, maravilhosa que a gente vai encontrar no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, na China. Neste momento, quer dizer, dos grandes impérios do Neolítico, nós ainda temos que falar que eles estavam, né, na nova Idade da Pedra, mas os instrumentos, né, básicos de trabalho, especialmente na agricultura, eles eram feitos de pedra. Evidentemente, pedra, madeira, osso, essas coisas, né?